Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, e hoje novamente temos um tema super bacana para trazer aqui para vocês. Eu tô a postos aqui com o meu caderninho, a minha caneta e pronto para aprender com a Rebeca Toyama sobre um assunto super importante, sobre carreira saudável, e vamos falar também sobre liderança sustentável, um dos pontos chaves aí para a gente falar um pouco sobre mercado de trabalho, carreira. Eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender, então seja muito bem-vinda, Rebeca, é um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Já me sinto bem-vinda, obrigada pelo convite, Fábio. E vamos lá, nosso objetivo aqui é contribuir aí com a jornada das pessoas, então estou à disposição. Sem dúvida, estamos aqui. Afinal, Rebeca, esse é um assunto muito importante, né? Porque eu acho que cada vez mais, principalmente os jovens, né? Que é muito do público que a gente fala muito sobre carreira, né? O que cada um quer seguir. E hoje acho que o tema é um pouco mais abrangente, né? Porque a gente está falando de carreira saudável, abrange todas as carreiras, né? Que ela pode seguir, que ela pode querer. Mas muito se fala sobre isso ser importante. A gente vê as questões de burnout, às vezes vê várias questões de psicológico, né, que abala as pessoas mudando de carreira. O que eu já entrevistei aqui, Rebeca, gente que mudou, que falou, não, isso aqui não quero mais. Até, inclusive, esses últimos episódios, teve um episódio que o cara falou, não, olha, de uma carreira incrível, internacional, de gerente. Ele falou, não quero mais tempo com a minha família, quero mais tempo disso aqui, quero realizar meu sonho. Então a gente vê, tanto com essas tantas transições de carreira, tanto com esses pontos que a gente acabou de falar, o quão importante é esse tema, né? E mas antes da gente entrar um pouco a fundo, Rebeca, eu queria que você contasse para mim como que você se conectou com esse tema. Da onde surgiu esse seu interesse, né? Essa sua vontade de falar sobre carreira saudável, como isso apareceu e se conectou na sua vida. Então conta um pouquinho da sua trajetória, Rebeca. Costumo dizer que todas as nossas histórias começam na infância, né? Não tem jeito, não Sim. tem como fugir disso. Então, eu sou uma criança que não nasci num lar perfeito, como muitos que aqui estão, né? E aí eu tive a brilhante ideia, Fábio, de ir para tecnologia. Minha primeira formação é tecnologia. Que eu falei, cara, eu vou buscar alguma coisa que na época já era tendência, né? Eu tô com quase 50 anos, mas na época já era tendência, a Sim. gente ainda vem falando, né, que isso é tendência. E eu falei, vou para tecnologia, é uma tendência, e eu, naquele momento, eu tinha a ilusão que eu não ia precisar lidar com pessoas se eu fosse para a área de tecnologia, tá? E eu sei que muita gente que está ouvindo aqui a gente também tem essa ilusão, mas, gente, a gente vai aprender que não é bem assim. Pessoas estão espalhadas por todos os lugares. E assim foi. Meu estágio, Fábio, foi no mercado financeiro, Hum. e aí eu já fiquei toda orgulhosa que eu falei, acertei de primeira. Já comecei ganhando em dólar, já comecei ficando especialista num tipo de operação que era muito, muito complexa, então também me trazia muito, muito resultado, até que cruzei com um cara chamado Fernando Henrique Cardoso. O pessoal Ah. que é mais jovem que está ouvindo aqui, talvez não saiba o que é hiperinflação, como é que era aquilo naquele momento, mas o Plano Real, a URV, trouxeram uma nova dinâmica para a macroeconomia e para a economia no Brasil. Sim. Sem dúvida nenhuma foi excelente, mas para mim a carreira foi péssimo, porque eu imagine, tudo que eu sabia fazer e ganhava muito dinheiro, né, deixou de existir naquele momento, né? Então, aquela minha alegria, eu já tinha carro com 18 anos, apartamento com 18 anos. Eu falei, gente, eu sou uma sortuda porque acertei de primeira. Do dia para a noite eu olhei e falei, e agora? Né? E agora que tudo que eu sei não serve mais para nada. Sorte minha que quando eu terminei tecnologia, e aí vem uma coisa bacana para a gente falar para quem está aqui nos acompanhando, que é aquisição de conhecimento, estudo, né? O tal do lifelong Sim. learning, né? Não é, eu falo assim, não pode ser só um machine learning, né? A gente tem que ser um human learner também, Sim. certo? Aí eu tinha feito administração com ênfase em comércio exterior. Já que eu estava no mercado financeiro e as minhas operações estavam relacionadas ao mercado exterior, eu fiz administração de empresas e dei ênfase ao comércio exterior. Naquele momento, os meus clientes perguntaram se eu não queria mexer com a economia real. Aí eu olhei e falei, hã? Né? Porque no mercado financeiro as coisas, né, não são exatamente reais, mas empresas, indústrias, comércios são também fonte de renda, e eu era administradora. Eu falei, então comecei, Fábio, a ir por esse caminho de comprar e vender empresas.
O que hoje a gente vê aí no mercado, ESG, M&A, né, o Management Acquisition, Sim. governança, compliance, essas coisas naquela época mal se falava aqui no Brasil. Então era um outro momento e eu aprendi muito sobre tudo isso, né? Foi com o facão mesmo, né? Aprendi a fazer isso. Só que não foi essa a minha principal descoberta, Fábio. A minha descoberta foi que não adiantava eu continuar fugindo de pessoas. Elas estavam espalhadas por todos os lugares. Então eu fazia assim planejamento, assim, né? Você é engenheiro, você sabe como a gente planeja, né? A gente Sim. planeja que vai dominar o mundo. Aí as pessoas não obedecem nossos planos. E aí deu ruim, porque eu falei, gente do céu, não dá, essas pessoas ficam me atrapalhando. Eu faço planos incríveis e elas não, né, não seguem o planejado, né? Aí eu tive outra brilhante ideia. Eu tenho muitas brilhantes ideias. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para uma multinacional. Porque as pessoas se estapeiam, né? São esses programas de trainee, 2.000 candidatos para 10 vagas. Eu falei, esse lugar aí Sim. deve ser o paraíso, eu quero ir para lá, né? Missão dada, missão cumprida. Fiz, né, um bom currículo, LinkedIn, uma narrativa heróica, e lá estava eu na Volkswagen, né? E chegando lá, eu tive uma outra descoberta incrível, que as pessoas lá exatamente não são felizes. As pessoas lá exatamente não têm uma carreira saudável. As pessoas exatamente entraram, elas não gostam de estar lá, mas elas continuam lá. Eu fiquei muito confusa com tudo aquilo, né? Ainda fiz o MBA de marketing, que eu achei que se eu entendesse de marketing eu ia conseguir lidar com aquela situação, até que eu caí na psicologia. Aí eu fiz uma pós-graduação, aquele ser que foi. Eu programei em COBOL, para quem vocês, por isso que logo já vou falando a minha idade. Eu É, programei tela verde, programei em COBOL. olha Meu só. TCC naquele momento foi uma declaração de imposto de renda. Em 90 e pouco, quando as declarações de imposto de renda ainda eram no papel, né, o pessoal vai falar, credo, o Fábio chamou um dinossauro aqui para falar com a gente. Quase, eu sou um dinossauro É, moderno. Aí, o meu TCC foi isso. Eu olhava aquele manual, né, de declaração de imposto de renda. Eu falei, e se um dia a gente puder fazer isso, né, na telinha? E foi o meu TCC. Anos depois, lá estava eu fazendo uma pós-graduação de psicologia transpessoal. E aí eu comecei a entender o que hoje a gente pode chamar de antropoceno, que o ser humano está no centro dessa discussão toda, e não a tecnologia, e não o processo, e não o produto. E aí esse ser humano, ele precisa ter um ambiente, né, saudável, para gerar mais resultado, para ser mais feliz, para adoecer menos. E aí veio aquela pergunta do milhão, se isso é tão claro para a gente, por que que a gente vai para um lugar tão distante do nosso propósito, de uma carreira saudável, de uma liderança sustentável, né? Onde é que a gente foi parar, né? Onde a gente se perdeu, que a gente acaba não tendo, né? Esse sonho, ou tudo isso que a gente desejou quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, quando a gente era bebê, enfim. E foi aí, né, já voltando aqui para sua pergunta, que eu falei, eu quero falar mais sobre isso. Eu não me conformo com esses indicadores de burnout, taxa de suicídio dentro das empresas, todos os indicadores de saúde mental, o Brasil vem emplacando no primeiro lugar de mau resultado. Então, nossa conversa hoje aqui é sobre isso, que por mais que a gente vai fazer isso leve, é um assunto muito sério. sim, sem dúvida, Rebeca. E muito bacana você trazer, né, uma trajetória que eu nem imaginava que você foi aí, então, voltas e voltas, né? Tecnologia, COBOL, né? Depois você vai para uma multinacional, né, que é a Volks, né? E bacana você trazer a questão que você nunca conseguiu fugir de pessoas, né? Porque o tempo todo é relacionamento. Ainda mais hoje, quando a gente tem com a tecnologia as distâncias curtas, né? Porque a gente está em outros lugares aqui conversando, falando com pessoas que estão em completamente outros lugares também, né? Essas distâncias não existem mais, então as conexões elas acontecem cada vez mais fáceis, né? Isso torna essa necessidade da gente aprender ao menos a lidar com o próximo uma necessidade, que eu acho que é bacana você trazer isso já de cara. Né? E quando você traz também a questão de entender, pô, eu fui para uma multinacional, tá, e vi que a galera ali
não era feliz como eu achei que eles estavam, né? Tão difícil de entrar, tem a concorrência, o treininho, o cara vai lá e depois ele percebe que de fato aquilo talvez não esteja trazendo para ele algo saudável, algo sustentável. Mas é exatamente esse ponto, Rebeca. Eu anotei 3 coisas aqui para te perguntar, vou ter que ir uma por uma, é só no seu primeiro, na sua primeira rodada. Mas assim, muita gente, quando fala de carreira sustentável ou de saúde no trabalho, de uma forma geral, pensa em horas de trabalho. Né? O cara fala, pô, mas eu trabalho o dia inteiro, tá muito ruim. E aí muitas pessoas associam todo esse tema complexo e extenso a horas de trabalho. Ah, tem que trabalhar menos e talvez, né, não com tanta intensidade e tudo mais. Mas a gente sabe que não é só isso. Né? Quando você fala de carreira saudável, com certeza são muitos outros pontos que estão ligados ao que deixa uma carreira saudável. Né? Talvez os relacionamentos, talvez perspectivas de sucesso dentro da carreira, de crescimento, o lifestyle, né, que muitas pessoas falam, né, como é que eu consigo manter um bom estilo de vida. Então, o que é para você esses pontos de uma carreira saudável? O que uma empresa deve, ou pelo menos fornecer perspectivas para quando você vai escolher para o colaborador, pontos que tornam o trabalho lá ser saudável? É só jornada de trabalho ou vai muito além, Rebeca? Ó, vou responder essa pergunta por 2 prismas, né? Rebeca em hebraico é ponte. Então, a minha cabeça, ela sempre, quando você me trouxer uma pergunta, ela sempre vai olhar para 2 lados. Eu vou responder de um lado de empresa, né? Uma vez que a gente hoje trabalha ajudando muitas empresas, né? Palestras e treinamentos dentro de empresa, mas eu também trabalho, outra metade do meu dia eu atendo pessoas que chegam aqui querendo falar de carreira saudável. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de carreira saudável é que a gente tem o recurso mais escasso do mundo, ele chama tempo. O meu mestrado, olha que doido, Fábio, eu sou uma administradora que fiz mestrado em psicologia clínica. Eu era um ET na turma. Porque eu queria entender justamente essa dinâmica humana na relação dela com o bem-estar financeiro, que é a mesma coisa, é a mesma dinâmica com o tempo. Só que ainda dinheiro a gente aplica, ele rende, eu posso pedir emprestado, eu posso usar cartão de crédito. Tempo tanto faz se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é nipônico, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Então, quando a gente fala de carreira saudável, a gente tem que ter clareza aonde que a gente está querendo colocar as nossas 24 moedinhas a partir do momento que eu abro o olho. A priori, a conta, né, ela é básica. São 3 blocos de 8. Então, quem não leu o livro Fluxo, do Mihaly, ou The Flow, Flow, quem preferir ler em inglês, ele traz isso brilhantemente, de uma forma poética, e ao mesmo tempo metade é só equação, tá? Porque o cara é pesquisador em exata, né? Então, o livro é uma delícia, Flow, né, ou Fluxo em português. Sim. Então, assim, 8 horas a gente tem que dormir. Ah, não consigo, etc. Gente, não tem mágica. Pessoas cansadas produzem menos, pessoas cansadas adoecem mais, pessoas cansadas ficam mal-humoradas. Então, 8 horas a gente tem que entender que tem que ser o nosso repouso. 8 horas eu vou trabalhar. Então, eu tenho que ter uma liderança, olha, uma liderança sustentável para saber. Antes de eu mandar na minha equipe, né, eu preciso conseguir coordenar essas minhas 8 horas. Então, sempre trago aqui, o Brasil ele está entre as 10 economias do planeta. A gente tem muito mais oportunidade do que tempo. Então, a gente precisa aprender a escolher as oportunidades que a gente quer. Então, nessas oportunidades, eu vou conseguir alocar 8 horas, porque aí eu vou, 2 coisas, ganhar dinheiro e colaborar com o outro, que é o serviço, seja minha equipe, seja meu cliente, seja meu gestor, enfim. Então, 8 horas eu preciso entender qual é a forma mais incrível que eu tenho, né, de colocar meu propósito no mundo e ganhar dinheiro com ele, ponto. E as outras 8 horas, elas também não estão dando sopa. Elas são direcionadas ao nosso autocuidado. O que é isso, Rebeca? 4, 6 refeições por dia, 1, 2 banhos por dia. Se você tem filho, se você tem pet, se você tem iate, se você tem uma doença, é 8 horas que você tem que distribuir para cuidar do que você precisa cuidar. Por isso que a gente também tem que fazer escolhas.
Você quer um pet? Tem que cuidar. Quer um filho? Tem que cuidar. Quer um iate? Tem que cuidar. Quer escrever um livro? Tem que escrever. Então, e o nosso cérebro não está preparado para olhar as coisas dessa maneira. Sim, Uma sim. inteligência artificial vai ter muito mais facilidade de fazer isso. Tá? E aí a gente vai poder ter toda uma outra reflexão sobre essa comparação entre IA e inteligência humana. Então, errou na conta, comeu mal, você está cansado, tua performance cai. E não é tua performance na maratona, não é tua performance no triatlo, é tua performance para tomar uma decisão, fazer uma escolha. Né? Aí você começa a ter um baixo desempenho porque você está mal alimentado, você está mal cuidado. Né? Tuas coisas estão uma zona, para você achar um arquivo você demora meia hora, para você achar um livro você demora 2 dias. Então, enquanto pessoas, a gente tem isso, e não é só isso. Para eu ter uma boa performance do trabalho, eu preciso também cuidar do meu papel enquanto companheiro, companheira, vida 2, né? O meu papel de pai e mãe. Então, assim, é toda uma conta, né? Que a gente não pode, né, ir lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque bateu às 24 horas, não tem resgate. Ai, mas eu não ocupei, né? Não tem rollout, né? Eu vou às 8 horas que eu não dormi ontem, vou dormir hoje, ou a comida que eu não comi ontem, vou comer hoje. Não é assim que funciona. Então, enquanto carreira saudável, é a gente ter começar desse básico. E quanto antes, né? Se você tem 14 anos e está escutando a gente, começa agora. Se você tem 40, começa agora, né? Não tem como voltar para trás. Agora, olhando para as empresas, a gente tem observado que as empresas que têm uma gestão mais humana, elas têm um propósito claro, indicadores bem definidos, elas têm um impacto muito mais positivo na saúde mental, na saúde, qualidade de vida, bem-estar dos seus colaboradores. Porque as pessoas dentro de uma empresa, elas sabem que elas estão colaborando com algo maior. Não é só carimbar papel, não é só preencher formulário, não é só criar um código. Eu estou fazendo isso porque a minha empresa faz algo muito maior lá na frente. E esse sentimento de pertencimento, ele vai nos gerando hormônio positivo. A gente, daí, falei das pessoas e falei das empresas, as responsabilidades de nós, empresários, líderes, enfim, que nem sempre entendemos isso, né? Sim. Tá tudo certo. Eu falo assim, um engenheiro, ele não teve disciplina de liderança humana, de saúde mental, né, de desenvolvimento sustentável. O cara fez engenharia, fez economia. Boa parte dos nossos líderes são engenheiros, administradores, economistas, e exatamente nenhum de nós teve matérias sobre isso, por mais que a gente tenha estudado na melhor faculdade do mundo. E hoje todos nós somos cobrados. Então a primeira coisa que a gente tem que jogar fora é o sentimento de culpa. Ai, meu Deus, eu sou um lixo humano porque eu não sei. Não, tamo junto, ninguém sabe, vamos ter que aprender a fazer gestão mais humanizada. Né? Então, desses dois lados, né, a dinâmica que está por trás, Fábio, é assim: faço coisas legais, meu corpo gera hormônio positivo. Faço coisas chatas, meu hormônio gera cortisol, hormônios negativos. No final do dia, né, existe uma balança, né? E aí, se eu ficar muito tempo, né, liberando, né, passando por estresse, liberando hormônio negativo, eu vou detonar meu corpo, meu desempenho cai, aí eu tenho que trabalhar mais horas, e aí eu vou ficar doente, e aí, enfim, a gente já sabe o que aconteceu com os indicadores. Começo a fazer coisas legais, entender que meu trabalho colabora com algo melhor, entender que, né, eu consigo estabelecer boas relações. Eu vou liberando hormônios positivos, dopamina, ocitocina e endorfina. Aí eu termino o dia, eu falo, com a pele bonita, o sorriso bonito, vou dormir feliz. Então, assim, essa percepção que as pessoas têm, que a carreira é algo que vai acontecer de forma espontânea, a gente precisava ter um papo sério sobre isso, que não é assim, ela é a consequência das nossas escolhas. Sim, sem dúvida. Muito bom você trazer, Rebeca, e você falando, né? Você fala que vai raciocinando, vai fazendo uma ponte. Eu também, tudo que você fala, eu vou lembrando de coisas que foram comigo e tentando associar.
Mas antes de eu entrar nesse ponto, você falou uma palavra várias vezes repetidamente e ela é super importante. Você falou escolhas, né? É a sua escolha, né? Você escolheu escolhas. Tudo parte da nossa escolha, né? A gente tem ainda esse poder, né? Espero que tenha esse poder de escolher o que a gente põe dentro da nossa vida, né? As pessoas que a gente escolhe para estar dentro da nossa vida, né? Quando você começa um relacionamento é uma escolha, né? Quando você pega um pet é uma escolha, né? E tudo isso também corrobora para que você tenha uma vida saudável, né? Carreira hoje, a vida tá tudo no mesmo ambiente. Isso é importante a gente entender. Então, boas escolhas, né? Para quem está hoje começando e querendo encontrar uma carreira, entender o que você está falando para fazer boas escolhas. E se fizer uma escolha que por algum acaso não deu certo, muda. Porque ainda também está muitas vezes no nosso ponto ter outras escolhas e mudar de caminho. Agora você falando, né? Eu acho interessante você falar dos dois pontos. Eu lembrei, automobilismo, Rebeca, é extremamente, né, intenso em cargas horárias. E sempre foi. E eu fui ensinado assim, né? Eu trabalho com carro há 13 anos. E eu comecei com isso na faculdade. Você estava falando, estava lembrando. E eu fui ensinado assim. Dentro da faculdade, tinha um projeto que eu trabalhei 8 anos com Fórmula FEI. E assim, era mais de 12 horas tranquilamente todos os dias, sem nenhuma folga. E eu fiz isso durante anos na faculdade, né? E por mais que aí eu vou dar o exemplo para os jovens, né? Vou dar dado do seu da sua parte, eu vou dar o meu exemplo, o que, que eu tirei de lição do que você falou. E durante todo aquele tempo eu fiquei extremamente adoecido mentalmente, adoecido com vários problemas de relacionamento, com família, com pessoas, com abuso de várias coisas erradas naquela época da minha vida. E eu trabalhava muito, né? Eu fazia muito as coisas lá, mas eu adoeci. Né? Hoje, quando eu volto e assim olhando pelo resultado empresa, tá? Resultado empresa. Naquela época, porque a equipe era uma empresa, né? Entre aspas. Naquela época a gente ganhou tudo. Né? Ganhou 6 campeonatos de 8 que eu disputei nos campeonatos brasileiros. E há muito tempo a equipe não ganha nada. Porque eu ensinei isso completamente errado. Né? Porque essa cultura do trabalho excessivo acabou, com certeza, espantando bons talentos de lá que não aceitavam mais aquilo, porque para você trabalhar lá, você precisa trabalhar 24 horas por dia, quem vai querer? Né? Acho que eu era, naquela época, uma ou outra pessoa aceitava, eu aceitei, mas hoje em dia as pessoas não querem mais saber. Né? E acho que todo esse contexto, no fim, a longo prazo, foi prejudicial para a empresa. Porque eu acho que a empresa mesmo, ela consegue mais resultados tendo um ambiente mais saudável, cuidando da saúde das pessoas, porque tem um limite. Como você disse, uma hora a conta chega. Né? Ela demorou um pouco para chegar para mim, mas chega para mim, chega para todas essas pessoas que não têm esse autocuidado consigo mesmo e cuidam, né, do mais importante, como você disse, eu até grifei, o ser humano está no centro, né? Não é o trabalho, aquilo em si, é nós no centro, né? Agora, Rebeca, uma coisa importante, porque você falou de liderança. E isso é um ponto-chave, né? Que muitas vezes é a liderança que vai impactar na carreira de muitas pessoas, dos seus liderados. O que você acha que o líder ele deve saber dos seus liderados? Né? O que ele deve conhecer dos seus liderados para transformar a carreira dele mais saudável? Cara, que pergunta incrível. Nossa, pergunta do milhão, como eu digo aqui. Hoje, quando eu sento com os líderes e pergunto para eles se eles têm um inventário de competência das suas equipes, 99% fala não. Eu falo assim, é como você ter, né, na tua bancada, no teu armário, equipamentos que você não sabe para que eles servem. Então, assim, um líder deveria saber o que a equipe dele conhece, o que eles estudaram. A gente segue aqui os relatórios do Fórum Econômico Mundial e está lá. A maior parte da lacuna de conhecimento que as empresas têm poderia ser preenchida com recursos internos. Sabe aquele maluquinho que estuda tecnologia X por hobby? Muitas vezes o RH está há 3 meses tentando suprir aquela vaga e ninguém olhou para dentro e sabe que tem 2, 3 caras que participam de hackathon, que participa de sei lá o quê, e manja daquilo pra caramba. Às vezes tem alguém que vende muito bem, a equipe e o RH está tentando há 6 meses achar um bom vendedor, e tem alguém lá que está vendendo, né, para fazer um ganho extra, vendendo alguma coisa, e tem, sabe, é um vendedor nato. Então, assim, qual é, né, o quanto que a minha equipe conhece, né? O que a minha equipe é boa? As empresas são muito boas de saber lacuna de competência. Quando eu pergunto, cara,
aquele lá, do que ele é bom, o que ele faz bem, o líder trava. Mas se eu perguntar para ele o que ele faz mal, ele me dá uma lista. Tem alguma coisa muito errada. E por que acontece isso? Porque era assim na escola, lembra? Os conselhos de classe que só resolve as questões de aluno pepino. Não tem conselho de classe para resolver o futuro dos alunos brilhantes, né? Uma outra coisa, né? Os valores. O que é importante para cada um da nossa equipe? Não adianta motivação, não adianta plano de incentivo se a gente não sabe. Então tem muito líder que coloca a pessoa que tem desejo de liberdade numa mesa de escritório. Aí ele pega uma pessoa que tem necessidade de segurança e coloca numa vaga que precisa de remuneração variável. E não é por maldade, é porque ele nunca parou e falou assim, cara, o que é importante para a tua vida? Né? Sabe por quê? Porque talvez esse líder também nunca se fez essa pergunta. Um dos desejos desse líder está lá, em como é que eu vou descobrir quais são meus valores. Né? Porque também não tem graça eu querer saber o do Fábio se eu não sei os meus. Né? E aí, olha que coisa incrível. Essa dói, porque assim, muitas vezes um líder não sabe o tesouro que ele tem na equipe. Que nem o que você trouxe agora. Fiquei lá 8 anos, 6 anos, ganhamos o campeonato. Se eu sou tua líder, essa é a primeira informação que eu teria tirado de você. Que eu preciso saber a sua capacidade de conquista, eu preciso honrar a tua jornada, saber o que você já fez. Quando a gente fala de aprendizagem ativa, que é o que a gente precisa hoje em educação corporativa, eu tenho que partir do ponto que você parou. Eu não posso dar treinamento e te voltar lá atrás. Por isso que na pandemia, Fábio, 80% dos treinamentos oferecidos pelas empresas não foram realizados. Porque também ninguém parou para saber o que o Fábio sabe, o que ele já entregou para o mundo, para eu começar da onde você sabe, para eu poder usar a musculatura que você já tem e desenvolver a que você não tem. Sim. Então, quando eu pergunto para um líder o que aquele Zé já fez de incrível na vida dele, ele não sabe. E eu pergunto para ele o que você fez de incrível na tua vida, ele também não sabe. Então a gente vai se solapando, a gente vai, sabe, se menorizando. O líder, né, ele só dá para o outro o que ele tem. Por isso que, assim, quando a gente fala aqui de liderança sustentável, como é que a gente fortalece esses líderes para eles poderem ser uma pista de decolagem para a sua equipe? Boa parte dos líderes tá à base de psicoterápico indo trabalhar. É triste, né? Você vê que a pessoa toma remédio para acordar, toma remédio para encarar uma reunião, toma remédio para dormir. E aí o que está acontecendo com o público que está aqui nos assistindo, que é um público mais jovem? Ele olha e pela primeira vez na história, a gente não ouve mais eu quero o lugar do meu chefe. O que a gente ouve é socorro, eu quero qualquer lugar menos o lugar do meu chefe. Eu não quero virar o lixo humano que ele virou. Eu não quero tratar a esposa dele como ele trata. Eu não quero ser ausente para os filhos dele como ele é. Então a gente já tem um apagão de liderança. E agora a gente tem um grande desafio, porque o público mais jovem, ele olha para a cadeira do chefe e fala: eu quero qualquer coisa, menos isso. Sem dúvida. Você falar, e é muito bacana você trazer isso, Rebeca, porque é mais pura verdade. É mais pura verdade. E você falando, e eu vou de novo lembrando da minha trajetória, lembrando de vários casos, e você falou do remédio, né? E tem, como um líder já vai, você olha pro líder, tá lá tomando 10 remédios para viver, o cara não vê família, o cara não vê nada. E assim, eu não quero, mas de jeito nenhum, né? Assim, o que eu mais dou valor hoje para mim e é ter mais oportunidade, estar mais perto da minha família, não ficar tão longe, né? Eu trabalho em vários momentos, né? Eu não tenho esse problema, até porque, de novo, eu acho que eu fui chipado isso muito cedo, então mas eu gosto. Eu gosto, eu tenho cheio de ideias, eu faço as coisas, mas eu preciso ter um pouco da liberdade. Mas se você falou uma coisa super importante, eu sou assim. Não quer dizer que você seja assim ou que fulano seja. Eu sou assim. Não adianta a pessoa tratar todo mundo igual. Eu gosto de liberdade. Eu não tenho problema com segurança. Eu não tenho. Eu, Fábio Mori. Pode ser que o cara que trabalhe do meu lado, na mesma posição, seja completamente o oposto. Né? Seja uma pessoa que gosta mais. Não, puta, o cara gosta de ter aquele horário certo. Depois ele vai fazer as coisas dele bem regrado. As pessoas são diferentes. Né, e conhecer, né, de novo, você começou isso desde o primeiro ponto, olha como tudo se conecta, você fala, pô, as pessoas não tem como fugir, tá todo mundo, né, a gente se conecta, a gente precisa conversar e saber lidar com os próximos, e quando você vai para uma liderança, você está falando exatamente sobre isso,
né, que a gente precisa conhecer os colegas, os liderados, quem está do seu lado. E você falando disso, você me lembrou de uma entrevista agora que eu tive, já faz um tempo, na verdade, com o Vabo, que ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, autoconhecimento. Por que autoconhecimento quando você vai fazer uma equipe? Porque você precisa conhecer os seus valores. Porque para montar uma equipe, você precisa de pessoas com valores próximos aos seus e habilidades diferentes da sua, para que isso seja uma equipe com potencial. Então, como é que você vai montar? É o que você falou, né? Só oferece o que você tem. Como é que você vai montar um time se você não se conhece? Né? Se o próprio líder não se conhece, não se faz essa pergunta, ele não vai se fazer para você, né? Ele vai dar o que ele tem, assim como você trouxe. Então, assim, é importante ter esse conhecimento e falar sobre essa questão da liderança. Agora, a gente está quase chegando no final, Rebeca, mas eu acho que todo o contexto ele partiu para essa última pergunta. A gente sabe que o ambiente de trabalho é importante e ele vai nos ajudar a tomar a decisão de continuar ou não. E você mesmo falou que quando você foi para uma multinacional, você via muitas pessoas infelizes lá ainda, né? Pessoas que não estavam tendo uma carreira saudável. E eu vejo isso também, várias vezes, né? Muito ainda. Por que essas pessoas ainda não mudam? O que falta para muitas pessoas que veem que não estão tendo uma carreira saudável, a vida que eles querem? O que falta para essas pessoas tomarem decisões de, cara, eu preciso mudar, preciso ir para lá? Porque a gente vê que é uma decisão difícil e que muitas pessoas acabam aguentando isso por muito tempo até ter um burnout, até chegar no limite mesmo e acabam, né, tendo aí consequências. Como é que você vê isso, Rebeca? Olha, teria várias formas de responder sua pergunta, mas eu acho que a gente pode ir pelos vieses cognitivos, porque você mesmo já deu aí o spoiler quando você falou, eu fui chipado, né? Por algum motivo, né? A gente cria uma série de crenças. Então a gente é pequenininho, a gente vai vendo o mundo e vai criando nossas crenças. Então elas estão lá bem no fundo. Então quem está tomando a decisão hoje por nós não é exatamente, né, a nossa inteligência mais nobre, são essas crenças. Então, eu sempre provoco aqui as pessoas, quem foi que disse que você não pode ter sucesso sendo você mesmo? Autenticidade. Quem foi que disse que qualidade de vida não pode vir com resultados, né? Que é o paradigma do ou. Poxa vida, a gente já quebrou esse paradigma praticamente desde que caíram lá as Torres Gêmeas, que a gente deveria estar no paradigma do e, né? Eu posso ser feliz, né, e ganhar dinheiro, né? Eu posso ter saúde e uma carreira incrível, eu posso bater metas e cuidar da minha equipe, mas por algum motivo entrou, os vieses que entraram na cabeça das pessoas é um ou. Então é como se eu tivesse que escolher a todo tempo, né, qual lado que eu quero. Então, se eu vou ter uma carreira, eu abro mão da minha saúde, se eu vou cuidar da minha equipe, eu estou abrindo mão do resultado, e aí a gente vai voltar lá para a questão das escolhas. Se eu tenho essas crenças limitantes, eu sempre vou estar fazendo escolhas pautadas nela. Eu não vou colocar a minha inteligência, a minha sabedoria para encontrar caminhos do E, né? Vida com sentido e propósito e resultado financeiro, equipe motivada e metas batidas, tempo para a família, tempo para o trabalho. Então, a gente precisa trazer essa alfabetização sobre nós mesmos para a gente entender o que é crença, né? O que é modelo mental e o que são dados. E é por isso que a primeira habilidade apontada no relatório do Fórum Econômico Mundial é pensamento analítico. Então, tem 25 habilidades. Convido todos vocês a lerem o relatório Futuro do Trabalho. A gente deixa lá na nossa primeira página do site, que eu queria muito que todos os brasileiros lessem esse relatório para entender para onde estamos indo, para entender o que a gente precisa estudar, para entender o que a gente tem que dar de treinamento para as nossas equipes. Está lá. A primeira habilidade é pensamento analítico, porque a gente fica tomando decisões baseados em percepção, baseados em crenças, e aí o resultado não é bom, né? E a gente é só, não é, e tá vendo, é um fato, não é uma Sim. opinião minha que os resultados são bons, é só a gente olhar os indicadores de saúde mental, olhar uma série de indicadores, a gente tem muitas oportunidades de melhoria nisso tudo. Então, por que as pessoas ainda continuam? Porque
exatamente, falta esse olhar, e eu gosto muito de convidar as pessoas a saírem do paradigma do O e para o E, porque quando você vai para essa crença mais saudável, a gente começa a tomar decisões mais saudáveis, a gente começa a liderar de forma mais sustentável. Muito bom, adorei esse paradigma do ou e do e, Rebeca. Nunca tinha escutado, ele faz todo sentido e fico muito feliz em escutar isso, tudo isso. Acho que foi assim um grande desfecho, né, dentro de tudo que a gente falou e um convite a todos aqui que estão escutando e estão aprendendo assim como eu, né? Lembra que estava com zero? Ó o tamanho de coisas que eu anotei aqui, Rebeca. Eu anotei 6 cortes aqui, eu nem sei o que eu vou fazer, porque a cada episódio geralmente eu ponho 2 cortes. Você falou tanta coisa interessante que tudo eu anotei aqui. Tem que ter um corte aqui, um corte aqui. Mas é super importante. É importante a gente falar e entender, e você está correto. Né? Quando você fala, e é o que eu acabei falando sem perceber, Rebeca. Eu falei, eu fui chipado, eu fui ensinado e fui. E eu luto isso diariamente. Falei, cara, preciso parar, preciso parar. Eu fiz várias mudanças na minha vida, né? Parei de trabalhar da forma que eu trabalhava, abri coisas pra mim, mudei. Mas às vezes a minha mulher olhava pra mim e falou, Fábio, mas tá piorando. Você tá trabalhando mais do que você estava trabalhando antes. Eu falei, você tem razão. E eu tento mudar. Eu sou uma pessoa que eu entendo os erros e vou mudando, e vou tentando. E isso é fundamental, né? Eu vejo hoje, com as minhas decisões, sou um cara muito mais feliz e como eu produzo mais, Rebeca. Como eu produzo mais. Como eu faço as pessoas girarem ao meu redor quando eu estou bem. Então, a gente Isso. entender isso, que eu acho que é o fundamental e é o que está grifado aqui, o ser humano está no centro. Então, Rebeca, a gente chega ao final aqui da nossa entrevista, mas primeiro eu ia deixar um espaço para você. Você está com um livro aí do seu lado, né, Rebeca? Você vai fazer o lançamento aí de um livro, né? Você escreveu um livro sobre carreira saudável. Então, eu gostaria de falar para você dar o recadinho final aí para os nossos ouvintes e também falar um pouco do seu livro, se você quiser, onde a gente pode encontrar. Você vai lançar ainda. E se tiver outro qualquer link, a gente pode deixar também na descrição desse episódio. Rebeca, o espaço é todo seu. Bom, esse aqui é o seu livro, tá? Tá aqui, devidamente Que, autografado. que Só preciso do bom, seu endereço para te encaminhar. que Mas ele é bacana. fruto desses 20 anos de trabalho. A gente desenvolveu umas 300 ferramentas. E nele tem 10 ferramentas, porque eu percebi que, assim, por mais que eu trabalhe loucamente, o meu impacto vai ser num número de pessoas pequeno. Né? Sim, Então, a gente hoje forma profissionais na metodologia, mas o livro, minha ideia é que ele vá para, assim, milhões de pessoas. Ele tem as 10 principais ferramentas, tem uma ferramenta para mapear a crença limitante, para a pessoa olhar e falar assim, cara, como é que eu estou tomando decisão desse jeito? Tá aqui, a ferramenta está aqui. Então, ele é a realização de um sonho, né, esse sonho de querer mudar o mundo, e nem sempre só pelos meus clientes isso vai ser suficiente. E sim, livro é uma coisa incrível, né? Sim, o lançamento vai ser no Japão, existe uma comunidade enorme lá de brasileiros que também estão passando por desafios como os nossos, né? Porque lá nem o governo brasileiro olha, nem o governo japonês. Então, são lá um evento enorme para a comunidade. Então, até para honrar a minha uhum, ancestralidade, eu optei em lançar no Japão, que isso também é uma coisa que quando a gente fala de carreira, Fábio, é muito importante. Né? Não existe ruptura. Carreira é caminho, começou no parto. Né? Então, quando a gente também não consegue olhar para a nossa carreira, criar uma narrativa, contar para o mundo quem somos, a gente fica meio perdido. Então, são essas reflexões que o livro vai trazer, né? E aí depois você vai ler e vai me contar o que você achou, vai fazer as ferramentas e contar também o que aconteceu sim, com as ferramentas, mas é a manifestação do meu propósito, né? Que muitas outras pessoas possam entender que as escolhas que fizemos nos trouxeram até aqui. E se eu não quero ficar em algum lugar, eu preciso aprender a fazer escolhas diferentes, que aí eu vou para um lugar diferente. Não sei se é melhor ou pior, mas é diferente. E aí de lá eu posso fazer outras escolhas. Né? Então a gente não vê propósito como uma coisa romântica, mas propósito para a gente é algo que eu vou poder contribuir com um número maior de pessoas. Né? E todos nós temos todos nós temos uma carreira. Né? Falar, mas isso é só para quem tem empresa, isso é só para quem não. Carreira é caminho. Né? E é um caminho que a gente pode ir ajudando outras pessoas, isso é propósito. E sim. aí, quando a gente for embora, não sei para onde, mas todos vamos embora, a gente vai deixar um legado. Né? E quando a gente entende a importância dessas 3 palavras na nossa vida, tudo muda. Muito bom, Rebeca. Fico muito feliz. Eu vou adorar ler esse livro, né? E legal que depois de ler eu já sei várias pessoas que eu vou presentear com esse livro aí também, porque eu acho super importante. Acho que todo mundo precisa realmente aprender a falar e aprender o que é uma carreira saudável, como a gente faz
né, para conseguir ter uma carreira saudável, né? Porque muita gente se fala, mas como foi uma pergunta minha para você, né, às vezes as pessoas não tomam esses caminhos, por quê? Né? E muito é por causa do conhecimento, de precisar entender o que de fato os faz tomar decisões como elas tomam e o que elas precisam para tomar outras decisões e conseguir. Todo mundo merece uma carreira saudável, todo mundo merece ser feliz, né, Rebeca? Então, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos aí que ficaram também aqui nos escutando. Adorei, né? Prometo que eu vou ter que escolher só 2 dos 19 cortes aqui que eu coloquei, mas quem sabe aí, assistam aí, porque todos os cortes vão estar no episódio. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que você vai ficar por dentro de todos os episódios. Obrigado, Rebeca. Abraço a todos e todas. Valeu, tchau, tchau.